Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Estamos no terceiro domingo do tempo pascal. A Páscoa é um evento tão especial que não é celebrado apenas num único domingo. Ela se estende ainda por alguns domingos. E nós ainda vivenciamos esse clima da ressurreição de Cristo, o nosso Senhor. Então, aproveite esse momento, não somente para a meditação, mas para a adoração de Deus Todo-Poderoso. Sinta-se acolhido em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ouçamos agora o prelúdio executado pela nossa querida Gisele Santana. Eu lhe convido, meu irmão, a um tempo de oração, em espírito de adoração ao nosso Deus. Bendito seja o seu nome, Senhor. Bendito sejas, Pai, por quem Tu és e pelo que fazes em nossas vidas. Recebe, Pai, este culto que faremos a Ti. Recebe, Pai, nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tu que és digno de honra, glória e louvor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Cristo vive, aleluia! Esta é a mensagem da Páscoa e ouvimos-la cantada pelo coro Aideia Moraes, acompanhado pela organista Gisele Santana. Cristo vive, de Jan Sanborn. Ouçamos.
chegado o momento de abrirmos as nossas Bíblias para procedermos com a leitura da Palavra de Deus. Lhe convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 4, onde faremos a leitura de todo ele. Salmo de número 4 encontra-se lá no Antigo Testamento. Leitura esta indicado por nosso lecionário. Salmo de número 4 diz assim a Palavra de Deus. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O salmo que nós acabamos de ler nos fala de um Deus que ouve a nossa oração. Um Deus que é misericordioso, mas também um Deus que é justo. Um Deus que nos tranquiliza a alma e nos faz deitar e dormir tranquilamente. E isso acontece porque Deus, em sua infinita graça, tem cuidado de nós. E apesar das nossas falhas, Ele tem sido maravilhoso para conosco. Este é o momento onde eu e você curvamos as nossas cabeças, fechamos os nossos olhos e confessamos os nossos pecados. Se você puder, aí onde está, ajoelhar-se, ajoelhe-se. Ore ao Senhor, confessando a Ele os seus pecados. Bendito Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Te glorificamos, Senhor, pois sabemos que tu és Deus de amor, de graça, misericórdia e perdão. E é nisso que cremos, e é nisso que confiamos. Por isso confessamos os nossos pecados a ti, Senhor, por reconhecermos em ti o Deus da nossa salvação. Deus santo, Deus puro. Sabemos que as nossas falhas ferem a tua santidade e não queremos agir assim, Senhor. Por isso, tende piedade de nós e perdoa-nos. Te agradecemos, pois a tua palavra nos ensina que o Senhor é misericordioso e não despreza um coração contrito. Por isso, nós glorificamos o teu nome e te agradecemos pelo perdão recebido. Continua, Senhor, a nos cercar das tuas bênçãos. Que a tua poderosa mão continue agindo a nosso favor e que sejam visíveis as tuas bênçãos sobre nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Celebrai a Cristo, pois ressuscitou o nosso Senhor. Esse é o canto das nossas crianças, sob a direção da maestrina Rafaela Teodoro. Ouçamos o coro infantil da Igreja Presbiteriana de Copacabana.
Deus ama quem dá com alegria. A bondade do Senhor tem caminhado conosco todos os dias. Tempo de ofertório, tempo de dedicação de vida. Momento em que expressamos a nossa gratidão e a nossa fé no Deus de toda provisão. E você é convidado a participar conosco deste momento, fazendo seu Pix, sua transferência, enfim, a forma que melhor lhe agrade com os dados que estão aqui na tela. Não deixe de participar deste momento, não deixe de responder de forma grata ao Deus de toda a provisão. Te convido, meu irmão, a um tempo de oração. Nós já podemos expressar a nossa gratidão e agora vamos falar com o Senhor. Oremos. Santo Deus, nós te bendizemos, Pai, pela oportunidade de expressarmos a nossa fé, a nossa gratidão, a nossa confiança no Senhor, que é Deus da nossa provisão. Recebe, Pai, essas ofertas, dízimos depositados. Recebe, Senhor, as nossas vidas. Continua, Pai, avançando com o teu reino. É no nome de Cristo Jesus. Amém. Eu convido você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia e nós estamos abrindo juntos no Novo Testamento. Estamos visitando o Evangelho de João. Abra comigo a sua Bíblia, portanto, em João. João é o quarto livro do Novo Testamento, ele é fácil de encontrar. Encontre nele o capítulo de número 20 e neste nós vamos ler desde o versículo 1 ao versículo de número 10. Nós estamos no Novo Testamento. Nós estamos no Evangelho de João, nós estamos no capítulo 20. Nele, lendo o trecho que vai do versículo 1 ao versículo de número 10. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que fazemos deste passo das Escrituras, onde o evangelista João nos conta assim. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Estamos no tempo da Páscoa e ao longo desse período o lecionário cristão nos indicará, por excelência, textos que nos relatam as aparições do Cristo ressuscitado, textos que dialogam, portanto, com o evento da sua ressurreição. Segundo o relato de João, este é o primeiro texto que se dá em evocação a este acontecimento. Estamos falando das primeiras pessoas que visitaram aquele lugar, o sepulcro onde Jesus fora sepultado. E através da leitura deste texto, vamos aprender algo sobre aquilo que Jesus realizou por meio de sua morte, sobretudo de sua ressurreição. Aquilo que muda por completo a história deste mundo e a minha e a sua também. Afinal, por ocasião da Páscoa, nos recordamos a vitória de Jesus sob o domínio das trevas, fazendo valer a sua fulgurante luz, a vitória de Jesus sobre a morte, afirmando-se com perenal vida. E é a partir desta perspectiva que eu convido você a revisitarmos o texto. Agora,
fazendo com um pouco mais de vagar. Vamos apreciar as entrelinhas do escrito e refletir sobre o significado daquilo que nos conta esta história. Diz-nos o relato que aquele era o primeiro dia da semana. É precisamente o dia que chamamos domingo. É bem verdade que, então, este dia ainda não possuía este nome, que vem da tradição latina. Domingo remonta ao latim dominus, que significa Senhor. É, portanto, o dia do Senhor e ficou assim consagrado justamente na esfera do cristianismo, que olha para o primeiro dia da semana como o dia da sua gloriosa ressurreição. Era o primeiro dia da semana e Maria de Magdala, Maria a Madalena, é quem vai ao sepulcro ainda de madrugada, sendo escuro, diz o evangelista. Note que são dados temporais. O evangelista faz precisar o dia da semana e o horário em que os acontecimentos se dão. Mas temo que nada disto é puro protocolo. Pelo contrário, entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Todo o seu conteúdo está eivado de sentido teológico, de querigma, de mensagem. E é necessário que estejamos sensíveis a isto para perceber que por detrás de cada palavra há algo de significativo sendo dito. Quando nós olhamos para o vocabulário próprio deste quarto evangelho, do evangelho joanino, percebemos que certas palavras aqui têm um sabor especial, revestem-se de um sentido particular e o seu uso recorrente faz reforçá-lo. Por exemplo, vemos com que frequência João lança mão do binômio luz e trevas, fazendo evocar, por meio destas figuras, noções como bem e mal, como vida e morte, como santidade e pecado. O texto nos diz que Maria Madalena vai ao sepulcro, o lugar onde supostamente está sepultado o corpo de Jesus morto, e o faz envolta ainda na escuridão. O texto diz de madrugada e faz questão de sublinhar ainda na escuridão ou no escuro, e não por força do acaso. Veremos a partir deste relato que não apenas Maria Madalena, mas também os outros discípulos que tomarão parte nesta narrativa, todos se acham ainda mergulhados na escuridão e sob o domínio da realidade da morte. Sim, ainda não foram plenamente alcançados pela luz bendita que do ressuscitado promana e que ilumina e modifica por completo a realidade do viver. Suas vidas ainda são determinadas pela escuridão, pelas trevas, que afeta de forma terrivelmente prejudicial a nossa percepção das coisas, posto que nos embota a visão. Sim, a escuridão é lugar de angústias e medo. Não enxergando, nós nos sentimos tomados por inquietações que nos perturbam a alma, incertezas acerca de toda a sorte de coisas. Não sabemos se estamos sós ou acompanhados, se estamos seguros ou em perigo. Este estado de incertezas que gera angústia e leva ao medo, por fim, nos imobilizará. E é precisamente isto que vemos atestado no escrito que estamos apreciando. Veja,
Diz-nos o versículo inicial que, sendo aquele o primeiro dia da semana, domingo, Maria de Magdala vai ao sepulcro, ainda em meio à escuridão, de madrugada. E chegando àquele lugar, vê algo significativo. A pedra que selava o sepulcro estava revolvida, fora afastada, posta de lado. Nós já estamos enxergando estes acontecimentos desde uma realidade bastante diferente. Nós já fomos tocados pela luz bendita que do ressuscitado promana. Esta luz já iluminou as nossas mentes e corações e clareou o nosso olhar. A nossa percepção dos fatos já é determinada por esta vivência que Maria Magdalena ainda não conheceu. Quando nós olhamos para esta pedra revolvida, para o sepulcro aberto, reconhecemos aqui os sinais inconfundíveis de um evento único, inigualável, sobremodo glorioso, a vitória de Jesus sobre a morte. Mas Maria, mergulhada na escuridão, não tem como perceber ainda nenhuma destas coisas. Maria fica ainda mais angustiada do que estava e corre aflita, corre assustada, corre com a sua mente, o seu coração cheios de preocupações. É o que diz o versículo 2. Ela corre e vai ao encontro de Simão Pedro e outro discípulo, cujo nome não é indicado, mas de quem se diz aquele a quem Jesus amava. A tradição nos diz ser este o próprio João, evangelista, que por força de sua humildade e modéstia, prefere ocultar o seu nome dos próprios escritos. Talvez seja, e faz sentido pensar que sim, haja vista que Maria vai ao encontro daqueles que podem tomar alguma providência, que podem resolver alguma coisa. Ela vai ao encontro daqueles que têm lugar de proeminência junto ao grupo, que exercem algum tipo de liderança. E sabemos pelo testemunho histórico que Pedro e João tiveram de fato esse papel na igreja primitiva. Ora, seja João, seja outro, isto agora não é decisivo. O fato é que Maria corre ao encontro destes para trazer notícias do que viu, mas narra aquilo que viu desde a perspectiva de sua visão turva acerca de todas as coisas, embotada, toldada pela escuridão. Diz Maria Madalena, conforme o registro do verso 2, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Ora, Maria está enxergando mal e, a partir de uma percepção defeituosa dos fatos, tira conclusões equivocadas acerca dos mesmos. Ela olha para o sepulcro com a pedra que o tampava revolvida e, ao invés de reconhecer em tudo isto os sinais, as evidências da ressurreição que Jesus já havia prenunciado, profetizado, ao invés disto, ela conclui que o corpo, o cadáver do Senhor, fora roubado e sequer poderia conjecturar quanto ao local onde o puseram. Diz o versículo 3 que Pedro e o outro discípulo foram ao sepulcro verificar o que havia ocorrido. Estão todos agora tomados de assombro, de perplexidade, de preocupações, de medo. O nervosismo tomou conta do grupo. Diz o texto que ambos correm. Sabe-se lá por que tem tanta pressa. Afinal,
O medo não é racional. Eles correm e correm juntos, mas um acaba correndo mais depressa do que o outro, diz o versículo de número 4, e chega à frente ao destino pretendido. E este que chega à frente é o discípulo chamado amado. Diz o texto que, chegando àquele lugar, a porta do túmulo com a pedra revolvida, verso 5, ele se abaixou. Está olhando lá para dentro, tentando perscrutar dentro da escuridão e divisar alguma coisa. E o que ele consegue ver são os lençóis de linho, diz o texto. O texto não diz uns lençóis, mas diz os lençóis, porque para os seus leitores primeiros, a natureza deste objeto era, por certo, muito clara. Era um costume do povo hebreu de então preparar os corpos que seriam sepultados antes de baixá-los à sepultura. E este preparo se dava por meio da aplicação de certos elementos cosméticos, certos ungüentos ou óleos aromáticos, e por fim, os corpos eram envolvidos em lençóis. Quando o texto se refere a os lençóis, está dizendo com clareza que os lençóis em questão são aqueles que deveriam estar envolvendo o corpo do Senhor, que agora não mais está lá. Estão apenas os lençóis, é o que aquele discípulo consegue divisar de longe, do lado de fora do sepulcro, olhando para dentro da escuridão. Ele vê estas coisas do ponto onde se encontra e delas não se aproxima. E não faz porque tem receio, teme, porque experimenta o medo. A escuridão faz isto conosco. Ela nos leva a agir de forma confusa e atrapalhada. Tomados pelo medo, agimos atabalhoadamente, divisamos as coisas de forma confusa e, por fim, nos paralisamos, alternando estados de histeria com outros de imobilidade. Diz o verso 6 que Simão Pedro, que vinha logo atrás na carreira, chegou àquele lugar e, ultrapassando o discípulo amado, entrou no sepulcro. Não esperava menos de Pedro, sempre apresentado a nós pelas Escrituras como alguém dotado de intrepidez, alguém um tanto quanto mais audacioso que os seus companheiros de caminhada. E diz o texto que Pedro, verso 6, também viu os tais lençóis, mas viu algo mais. Afinal, adentrara aquele recinto, estava mais próximo dos objetos e, ainda em meio à escuridão, divisou a presença de um lenço. Diz o texto, o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas fora deixado num lugar à parte. É muito interessante esta informação. Ela nos desperta a curiosidade e nos sugere também a reflexão. Sabe-se que os lençóis, conforme o texto nos descreve, poderiam ter diferentes usos, que não apenas o de preparo de cadáveres para a sepultura. Lençóis poderiam ser usados, por exemplo, para que as pessoas se cobrissem na hora de dormir, como é tão comum fazermos, e compreendemos bem esta imagem. Mas o lenço em questão trata-se de um objeto específico para esta finalidade que aqui está indicada. O lenço em questão era um objeto ligado aos cadáveres. Ele era usado para cobrir-lhes a face. E justamente este objeto, que está especificamente associado com a realidade da morte, este é colocado
de lado, é colocado num lugar afastado, num lugar à parte. Talvez um indicativo do modo como Jesus apartou de nós a realidade da morte ela mesma. Diz o versículo 8 que então, atrás de Pedro, adentra o recinto o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, mas que adentrou o mesmo depois. E viu aquilo que estava ali disponível para ser visto, viu da forma como eles conseguiam ver, mergulhados na escuridão, com a visão toldada pelas trevas, com uma percepção, portanto, prejudicada acerca de todas as coisas. Note, há tantas evidências tão belas e significativas. A rocha revolvida, os lençóis vazios, o lenço posto à parte. Nós, desde a perspectiva da luz que hoje nos ilumina, enxergamos em cada um destes elementos as evidências da ressurreição, os motivos que fazem o nosso coração pulsar de alegria, pois sabemos que a vitória de Jesus é a nossa também. Aqueles discípulos, no entanto, nada podiam perceber acerca destas coisas. E dirá o versículo de número 8, que o discípulo amado entrara no recinto, vira tudo o que havia para ver e crera. Ele creu. Temos por hábito enxergar neste verbo uma conotação positiva. Crer é aquilo que se espera de todo crente, crer para a salvação. Mas não é este o sentido que atribui-se ao verbo aqui. Aqui o texto está nos dizendo que o discípulo olhou para todas estas coisas e acolheu a narrativa que eles mesmos conceberam acerca do sumiço do corpo, acerca do seu eventual rapto, da sua remoção para um local desconhecido. Talvez você se pergunte, mas pastor, com base em que poderíamos fazer uma afirmação assim? Ora, com base em tudo aquilo que o próprio texto nos oferece. Vemos o estado de histeria e a percepção toldada que aqueles discípulos têm, assim como Maria, de todas as coisas. Vemos o resultado da sua conduta, conforme o versículo 10, eles voltam para casa e conforme os versos 19 em diante, estão trancados em casa, cheios de medo, sem saber o que acontece. E ainda, conforme o versículo 9, eles não tinham entendido ainda a Escritura e não tinham compreendido que era necessário a Jesus ressuscitar dentre os mortos. O texto salienta para nós como a escuridão é nociva e danosa. O modo como ela escurece a nossa percepção de todas as coisas e nos faz recebê-las de uma maneira negativa, ainda que luminosas e positivas sejam por si mesmas. O texto, portanto, faz realçar a grandeza da obra que Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Messias Cristo prometido, realizou em nosso favor. Haja vista que fomos nós tocados mediante um verdadeiro encontro com Ele. Fomos nós banhados pela luz bendita que do ressuscitado promana. Tivemos nossas mentes, nossos corações, nossos olhos iluminados por esta mesma luz. E agora somos capazes de olhar para estes mesmos objetos e dar brados de glórias e aleluias, gritos de vitória, com base nos mesmos indícios de que dispuseram
aqueles primeiros testemunhas. Sim, pela graça maravilhosa que através de Jesus se opera em nosso favor hoje. Temos o coração aberto para acolher o milagre da ressurreição, que, vindo ao encontro das nossas vidas, impacta e muda por completo a realidade de nossa existência. E através deste transformador encontro com o Cristo vivo, somos decididamente vivificados e experimentando desde já algo da vida que por meio dele está nos assegurada, vida verdadeira, abundante e perenal, caminhamos jubilosos e triunfantes, desembaraçados de qualquer treva ou circunstância, banhados pela sua graciosa luz e em todo o tempo cantando, junto com a igreja de todas as eras e lugares. Aleluia, pois Cristo vive, ele ressuscitou. Que assim seja e que em nosso viver experimentemos, de fato e de verdade, uma feliz Páscoa, para a glória do Salvador e nossa intensa alegria. Amém. A festa da Páscoa continua reverberando em nossos corações. A celebração do Domingo da Ressurreição em nossa igreja foi marcada por muitas atividades e todas elas muito significativas para todos, contando com a intensa participação da comunidade. O nosso dia começou cedo, com o delicioso e tradicionalíssimo Café da Páscoa, em que trouxemos cada família algo para partilhar com os irmãos e montamos uma mesa linda e colorida e que desfrutamos com alegria e num clima de muita comunhão. O coro A Ideia Moraes esteve também nas escadarias do santuário, entoando cânticos que proclamavam a vitória de Jesus. E irmãos e irmãs estiveram ali, junto ao coro, realizando um grande esforço de evangelização com a distribuição de folhetos e literatura evangelística. No santuário, a nossa alegria era uma só e se fez traduzir na forma de cantos, de orações e manifestações as mais diversas de adoração e louvor ao Deus de toda a graça. E registros de todos esses momentos você encontra nas nossas redes sociais. Acesse os nossos perfis no Facebook, no Instagram e aqui mesmo no nosso canal você encontra muito material que pode não apenas curtir, mas compartilhar com quem você ama, fazendo destas plataformas ferramentas para que a mensagem do Evangelho chegue cada vez mais longe. Afinal, Cristo ressuscitou por amor de nós e a sua vitória é a nossa também. Também o coro de crianças da nossa igreja fez uma participação no Domingo da Ressurreição que tornou a liturgia ainda mais luminosa, abençoada e inesquecível para todos. E tomando por ensejo aquela ocasião, recebemos uma notícia que calou fundo aos nossos corações. Por decisão unânime do Departamento de Crianças da nossa comunidade e com plena anuência do Conselho da Igreja, o recém-inaugurado Coro de Crianças, que é dirigido pela maestrina Rafaela Teodoro, desde então recebeu um nome muito especial, passando a chamar-se Coro Infantil Helen Heinzle Sattler, numa justa homenagem e memorial à nossa já saudosa maestrina e soprano, que no início deste ano foi chamada à presença do Todo-Poderoso, deixando em nossos corações o sentimento de saudade profundo. Como é bom saber que o legado deixado pela nossa querida maestrina permanece vivo e produzindo lindos frutos que, por certo, alegram o coração do Todo-Poderoso e promovem o bem a muitos. Que a memória da nossa amada permaneça viva no canto dos nossos pequeninos,
que tudo isso redunde no louvor ao Deus eterno. Chegado o momento de orarmos juntos a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, a oração dominical. Feche seus olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e eternas consolações do Espírito Santo, sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.